Romanos 8, os versículos do 22 ao 27. E lá diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ó Deus, fala aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, também possa trazer alento e que seja a resposta, talvez, de tantas perguntas que estão nos fazendo e que nós mesmos nos fazemos. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa abrir portas, abrir a nossa mente e o nosso coração, para não somente compreendermos, mas aceitar e acreditar e confiar em Ti, na Tua ação. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele está falando de coisas presentes entre nós. Até parece que ele escreveu essa carta para nós, de Canoas, para nós do Rio Grande do Sul. Porque ele fala de coisas que nós temos visto, sentido, ouvido e experimentado na prática nos últimos dias. Toda a natureza em nós temos gemido de dores. Eu já presenciei e vivi muitas situações de sofrimento. E talvez vocês que estão aqui também. Mas em nenhum dos meus piores sonhos eu imaginei viver e ver amigos queridos, a cidade em que moramos, o estado em que o nosso filho nasceu, passar por aflições tão parecidas com a qual estamos vivendo nos últimos meses. Terremoto, ciclone, tempestade solar, enchentes. E sem querer desanimar, tudo isso parece ser apenas a ponta do iceberg. Sim, o apóstolo Paulo ele tem razão. O nosso coração aguarda ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Para onde olhamos, nós vemos sofrimento, medo, insegurança, tristeza profunda no olhar e nas palavras. E quem está de fora, quem nos acompanha de outros estados e cidades, eles querem resposta. Todo mundo quer saber como nós iremos superar, como iremos vencer tudo isso que está acabando com o Estado. Nós não estamos falando de algo que aconteceu somente este ano ou agora. É de algo que vem acontecendo há mais tempo. Mas a proporção vem aumentando. Vem aumentando. E a pergunta de muitas pessoas é: será que isso vai ser todos os anos agora? Até quando teremos que de novo recomeçar? O ano passado nós sofremos e choramos por outros irmãos de outras cidades.
dizem, bateu na bunda. Será se ela vai seguir aumentando e aumentando? E nós sabemos que as águas levaram muito, muito mesmo. De alguns levaram tudo: casa, móveis, empresas, filhos, sonhos, projetos e histórias. Levaram inclusive a esperança. Sim, meus irmãos, isso é possível. Quando a nossa esperança não está alicerçada em Cristo, ela sempre está em perigo. Por isso a importância de estarmos com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nos diz Paulo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E é desse Jesus que vem a nossa esperança. Ele é a resposta. Ele é a solução para o que temos vivido. Não que isso vá nos consolar, mas esse cenário de sofrimento, perdas e danos, não era diferente na vida dos primeiros cristãos. Inclusive o apóstolo Paulo, em suas cartas, faz questão de relatar o quão difícil foram alguns momentos de sua vida e da vida dos santos. E o intuito do apóstolo, ao escrever essas coisas, é nos encorajar, é dar-nos ânimo, é renovar a nossa esperança em Cristo, para prosseguirmos. Assim como nós, os cristãos em Roma, estavam gemendo de dores. Paulo usa a ideia do nascimento de uma criança, o sofrimento necessário que antecede o parto, bem como a angústia presente no nascimento, para dizer que o resultado final é a satisfação e a alegria. Por semelhante modo, se dá a angústia que envolve o problema do mal. Serve-nos de consolo sabermos que essa angústia da criação inteira não é inútil. Ela resultará no nascimento dos filhos de Deus. E é certo, nós sairemos mais fortes. Por essa razão, Jesus declara: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Para quem já teve filhos, há de concordar com as palavras de Cristo. Eu não tive parto natural, mas o medo e a aflição devem ser muito parecidas. Mas a alegria, o choro da alegria depois que a criança nasce, não há palavras. E eu creio também que é disto que o apóstolo Paulo fala. E é por isso também que ele quer nos consolar. Este é o tempo da dor, da aflição, mas haverá alegria, e essa é uma promessa de Jesus. Não são palavras minhas, o próprio Jesus quer nos animar. As dores de nascimento são necessárias, embora elas sejam extremamente desagradáveis. A natureza e toda a criação terão de sofrer por causa do mal. E através de tais sofrimentos, receberão não apenas retribuição, mas também a disciplina necessária para aprenderem corretamente a redenção que há em Cristo Jesus.
que a sensação seja de impotência e talvez de abandono. Apesar de toda dor presente, sabemos que Deus, Ele não é indiferente à situação em que nós estamos vivendo. Pelo contrário, Ele antecede a nossa fraqueza e sofre conosco. Ele sofre com os que sofrem, chora com os que choram. Nós não gememos sozinhos. O Espírito nos tem. Ele chega primeiro e prevê a nossa angústia e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus tomou para si todas as nossas dores e enfermidades. Sem a sua misericórdia, meus queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós teríamos resistido às enchentes. E a tantas outras adversidades que enfrentamos nesta vida. Sem a misericórdia de Deus, toda a população de Canoas, toda a população do Rio Grande do Sul teria sido atingida. Assim como vimos no grupo da comunidade recentemente, alguns de nós pôde experimentar o que é graça imerecida. Sem a misericórdia de Deus, ninguém escapa. E nós não vemos isso somente agora, nesse tempo. Se olharmos para a história, veremos que Deus poupou muitas e muitas outras vidas. Essa é a graça de Deus que se estende a nós. E essa graça quer nos animar no recomeço. Essa graça quer nos dizer que sim, Deus é um Deus presente, é um Deus conosco. Ainda que as noites sejam traiçoeiras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez seja difícil compreender neste momento o propósito de Deus com tudo isso. No tempo certo, Ele nos revelará os seus planos. No momento, basta-nos crermos que o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Não podemos fugir dos seus propósitos, mas podemos clamar pela sua misericórdia. Isso me lembra também o próprio Jesus, quando estava passando pelas dores do parto, porque ele também passou. E a palavra diz que ele se retirou para orar, e ele pediu que os seus discípulos orassem com eles. Mas eles dormiram. E a oração de Cristo talvez também tenha sido a tua oração. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa foi a minha oração quando eu também precisei sair de casa. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus aconteceu. E como eu disse, não iremos compreender nesse momento. Mas saberemos qual é a sua vontade e o seu propósito daqui a alguns dias. Por isso, meus irmãos, que diante de todo o sofrimento, que nós também possamos colocá-los diante da cruz, que nós possamos clamar ao nosso Deus, sempre de novo pela sua misericórdia. E nós podemos fazer isso com uma oração de confissão, uma oração sincera, uma oração de arrependimento, uma oração de mudanças, de atitudes. Mostremos a Deus a nossa humanidade, a nossa dependência dele. Não deixemos de clamar pelo seu socorro, pelas suas providências em tempo presente.
porque a palavra nos garante, Ele nos ama. E Ele está atento aos nossos clamores. Cristo é a manifestação perfeita do amor de Deus. Ele morreu em nosso lugar, tomou sobre si todas as nossas dores, medos, enfermidades, dando-nos esperança de um mundo melhor. Um mundo onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem enchentes, nem terremoto. Que também neste tempo não nos falte fé, para acreditar que nem ciclones, nem tempestade solar, medo, aflição, angústia, fome, morte, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.